Oi pessoal, a paz do Senhor. Bom, eu gravei este vídeo logo no início do canal, porém a qualidade não ficou muito boa, a qualidade da imagem, a qualidade do som. Então, novamente estou gravando para a edificação daqueles que ainda não ouviram este testemunho, e você que já ouviu, já assistiu, seja edificado novamente. Bom, desde muito pequenininha, eu sempre fui incentivada a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu sempre tive esse desejo dentro do meu coração, eu queria muito ser batizada. Eu lembro que em todas as minhas orações eu pedia isso ao Senhor. Eu ouvia a minha mãe, as minhas irmãs falar em mistério e eu queria falar também, mas eu não podia porque eu ainda não havia sido batizada. Mas eu buscava incessantemente, sem cessar, e nunca desanimava. O interessante é que eu tinha sonhos falando em mistério. O desejo do meu coração de ser batizada com o Espírito Santo era tão grande que eu sonhava. E uma vez eu tive um sonho em que eu estava num prédio com a minha irmã. Havia muitos prédios e eu olhava para o céu e via bolas de fogo caindo na terra sobre os prédios. E toda vez que uma bola de fogo caía sobre um prédio, esse prédio se destruía. Então eu comecei a ficar com muito medo, minha irmã começou a se desesperar e eu percebi que logo nós também iríamos ser atingidas. E eu lembrava da oração, eu lembrava que a oração tinha poder. E no sonho eu me ajoelhava, minha irmã estava gritando, eu me ajoelhava e começava a clamar ao Senhor. Quando eu começava a clamar, eu instantaneamente falava em mistério. Era uma autoridade tão grande, eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. E eu era só uma criança quando eu tive esse sonho. E quando eu começava a falar em mistério na oração com tamanha autoridade, aquela tempestade cessava, as bolas de fogo paravam de cair e tudo ficava em paz. Isso era o sinal de Deus me falando que em breve Ele iria conceder o desejo do meu coração. Então o tempo foi passando e eu nunca deixei de orar sobre isso. E perto dos meus 13 anos de idade, anunciaram na minha igreja que haveria o batismo nas águas. Eu ainda não era batizada nas águas, eu nem pensava nisso na época. Então minha mãe, ouvindo isso em casa, falou para mim que eu deveria descer as águas, que eu deveria me batizar. Eu já era muito madura espiritualmente, já tinha muitas experiências com Deus, já orava muito, jejuava muito. Então ela me incentivou a me batizar nas águas. Porém eu disse a ela que não, eu não estava sentindo desejo de descer as águas e eu só iria me batizar nas águas quando eu sentisse que era a hora. Então o assunto parou por aí, minha mãe não insistiu mais. Porém, dias depois, começou a nascer dentro de mim um enorme desejo de descer as águas. Era como se o Senhor estivesse abrindo o meu coração para um novo passo na minha vida espiritual. Então eu disse à minha mãe, olha mãe, agora eu estou sentindo o desejo de descer as águas, então eu quero me batizar. Ela olhou para mim e disse, não, você está confusa, você não queria porque você quer agora. Eu falei para você se batizar, você disse que não estava sentindo desejo, agora você quer? E eu comecei a insistir, e ela disse que não, porque eu estava confusa e que realmente eu era muito nova. Então eu olhei para ela e disse, mãe, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, antes da data do batismo nas águas, você me permite me batizar? E ela respondeu, olha, se o Senhor te batizar com o Espírito Santo antes do batismo nas águas, antes de chegar o dia, eu deixo você se batizar. Então, aquilo acendeu uma esperança em mim, porque agora eu estava com muito desejo. E eu comecei a orar cada vez mais e a dizer e pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo antes da data do batismo nas águas. Me batiza com o Espírito Santo, porque agora eu quero descer as águas. E eu insistia muito. Então faltavam poucos dias para o batismo nas águas e eu ainda não havia dado o meu nome.
Até que numa tarde de sábado eu estava sozinha em casa, minha mãe estava trabalhando, ela chegou do trabalho, eu estava na sala. Assim que ela entrou dentro de casa, ela me viu sentada no sofá, ela olhou para mim e falou: Carol, estou sentindo um desejo de orar, vamos orar? E eu falei: vamos. Então nós viemos para o meu quarto, esse quarto aqui. Nós nos ajoelhamos. Eu só sei que em oração, naquela tarde de sábado, eu comecei a sentir um fogo ardendo dentro de mim, como se o Senhor estivesse ali do meu ladinho. Eu comecei a sentir um calor inexplicável, eu não sei explicar. Eu só sei que eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu comecei a falar em mistério e eu nem sabia o que eu estava dizendo, eu nem sabia que eu estava sendo batizada com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. Eram línguas que eu não conhecia. Era como se anjos estivessem ali ao redor de mim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não conseguia parar de falar em mistério. E quando eu levantei da oração, eu lembrei do que eu havia pedido à minha mãe. E minha mãe me disse: pode se batizar nas águas, porque o Senhor confirmou. Então eu dei o meu nome para o batismo nas águas, e quando eu estava descendo as águas, prestes a mergulhar, o meu pastor presidente estava comigo. Hoje ele já partiu para o Senhor, mas na época ele estava comigo e ele começou a me perguntar, a confirmar se eu aceitava o batismo, a falar comigo. E enquanto ele estava falando, eu comecei a me alegrar dentro daquela água. E antes que eu terminasse de falar em línguas, ele me mergulhou. Foi um poder tão grande que veio sobre mim naquele dia. Eu me alegrei porque o Senhor havia confirmado, o Senhor havia atendido o meu pedido. Uma oração que eu fazia desde pequenininha foi confirmada antes do batismo nas águas. E eu lembro que um tempinho depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu chegava da escola, eu nem comia. Eu me trancava no quarto, dobrava os meus joelhos porque eu queria me ouvir falar em línguas. Eu gostava de me ouvir falar em mistério. E o meu primeiro sonho profético, logo após ser batizada com o Espírito Santo, foi o Jardim do Éden. O Senhor me mostrou o Jardim do Éden. Um jardim verdinho, árvores gigantes, árvores que eu nunca vi na terra. E eu me senti mais responsável por tudo que eu dizia, fazia e pensava. Eu sentia um peso de responsabilidade muito grande, apesar de, na época, ter apenas 13 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês com base no meu testemunho: não desistam de pedir, não desistam de clamar, vocês que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Porque a hora de vocês vai chegar também, assim como chegou na minha. E eu pensava, será que o Senhor vai me batizar? Então não desistam, busquem sem cessar. Tem pessoas que desistem da bênção no meio do caminho. Mas é desejo do Senhor que todos falem em mistério, que todos sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.